Um acordo histórico acabou de ser assinado. Um acordo entre Emirados Árabes Unidos e Israel. Claro, mediado pelos Estados Unidos, que está sempre metendo a mãozinha ali, né? Sempre metendo o seu bedelho, para tentar apaziguar ali a região, pensando nos seus interesses geopolíticos. Quer saber que acordo foi esse? Quer saber também muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim. Tudo para se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês. Tamo junto? Deixa seu like, hein? Bom, galera, vamos lá. Os países que estão envolvidos nesse acordo é Israel, que é um país ali dos judeus, que desperta muita raiva, tá? Muito, digamos assim, muita rivalidade, pelo menos, contra outros árabes que ali vivem, mas não só árabes, mas também persas, turcos também não veem os israelenses com muito bons olhos. Praticamente todos os povos do Oriente Médio que encaram Israel como um país que não deveria estar ali, ou que é como se fosse uma espécie de posto ocidental no meio do Oriente Médio, e os Emirados Árabes Unidos, que dentre os países árabes que não gostam de Israel, é um dos que menos tinha rivalidade, digamos assim. Por que acontece essa disputa tão grande entre judeus e palestinos, entre muçulmanos e hebreus? Isso vem principalmente desde a questão palestina, da disputa da Palestina. A Palestina é uma região que hoje ela se encontra dividida em 3 territórios. Israel, que é o território onde efetivamente os judeus vivem, o povo hebreu, né, o povo judeu tem o seu território de Israel. A faixa de Gaza, que é ocupada pelos árabes palestinos, mas tem ali um governo que chama-se Hamas, que não é reconhecido internacionalmente por ser considerado um grupo efetivamente terrorista, e tem a Cisjordânia. A Cisjordânia também é um território ocupado pelos árabes, mas que quem tem o controle é Israel. E Israel, com Benjamin Netanyahu, principalmente nas últimas eleições, fazia questão de demonstrar para os árabes e os palestinos que ali viviam que Israel que estava no controle, principalmente com a construção de assentamentos judeus. Mais ou menos a ideia é a seguinte, palestinos que vivem na Cisjordânia, vocês são um pouco mais a menos, né? Não tem tantos conflitos como os que vivem na faixa de Gaza. Só que eu tô falando para vocês, eu que mando aqui. Então, se eu quiser, eu vou tirar a vila onde vocês moram e vou construir uma área ali, sei lá, de um entreposto comercial, vou criar, por exemplo, uma colônia judaica e esse território vai ser meu. Mas você tá fazendo isso por quê? Porque eu posso, a Cisjordânia é minha. Ou seja, existia esse tipo de rivalidade. E essas atitudes do Benjamin Netanyahu, principalmente para angariar votos de um povo ali judeu nas últimas eleições, que estava primando um pouco mais pelo avanço de Israel, que gostava menos dos árabes, fez com que aumentasse o tom frente à Cisjordânia e que isso despertasse a ira de outros países árabes. Fato é que a eleição foi uma grande confusão, né, as últimas eleições. O Benjamin Netanyahu teve que convocar novas eleições porque não conseguiu formar a grande maioria no parlamento, mas ele conseguiu se eleger e colocou como se fosse uma espécie de acordão no qual da metade do governo ele vai sair e o outro candidato, né, o segundo colocado, vai entrar no seu lugar. Agora que as coisas estão mais amenas em Israel e a gente sabe que o Trump está com uma grande problemática nos Estados Unidos para conseguir a sua reeleição, foi feito esse anúncio de acordo. O país que está indo no anúncio de acordo é justamente os Emirados Árabes Unidos. A gente tem que entender que os Emirados Árabes Unidos é um país riquíssimo em petróleo, mas que foi um dos primeiros que se ligou que o petróleo não vai durar para sempre. Existe uma frase que sintetiza, né, que fala assim, olha, a era do petróleo acabou não porque acabou o petróleo, assim como a era das pedras acabou, mas não porque acabaram-se as pedras. Ou seja, o petróleo ele vai perder toda essa magnitude, essa importância no futuro, e os Emirados Árabes, percebendo isso, estão começando a investir em turismo. Só que, de verdade, brigado com Israel, os Emirados Árabes, um país árabe, brigado com Israel, isso afasta muitas possibilidades. Fecham-se embaixadas, fecham postos turísticos. Os Emirados Árabes hoje, galera, principalmente ali em Dubai, é uma grande referência, tem o maior parque de neve do mundo, existem os maiores arranha-céus, hotel não sei quantas estrelas, percebe? Toda uma referência para atração de turistas. Então era algo que era conveniente para todo mundo. Israel fazendo um acordo de paz com os Emirados Árabes, no mesmo molde que fez com o Egito em 79 no acordo de Camp David, ou seja, Egito, eu te devolvo a Península do Sinai, desde que você dê a paz para mim, agora é mais ou menos a mesma coisa, Emirados Árabes Unidos. Eu juro que eu apazigo aqui um pouco a situação. Eu juro que eu não crio mais assentamentos na Cisjordânia. Se você der a paz e a gente restabelecer situações diplomáticas, vai ser bom para Israel, porque tira um inimigo da sua frente, né? Tira mais um inimigo, porque são vários ali no Oriente Médio. Vai ser bom para os Emirados Árabes Unidos, porque melhora as suas relações com o mundo ocidental, melhora as suas relações com os Estados Unidos e também com Israel. E convenhamos, os Emirados Árabes não estavam ganhando nada com essa revolta, com essa animosidade que existia com os israelenses.
e é melhor para o Trump, porque tenta se mostrar para a comunidade internacional e principalmente para a comunidade americana em época de eleição, em que o Joe Biden é o grande favorito, que ele é um presidente, digamos assim, maleável, é um cara que consegue fazer negociações. A gente não pode esquecer que nos Estados Unidos, a parte externa, as relações exteriores, elas muitas vezes ditam mais o rumo das eleições do que provavelmente as questões internas. Então, claro que importa, né? O desemprego, a questão do racismo, etc. Mas e a questão palestina? E a questão das Coreias? Tudo isso é debatido nos debates presidenciais americanos. Ou seja, foi conveniente para todo mundo. Israel está falando que isso vai ser o princípio agora de novas tentativas de acordo de paz com outros países árabes, outros países muçulmanos aí do Oriente Médio. Será que efetivamente isso vai acontecer? Galera, de verdade, eu duvido muito que Israel um dia vai fazer paz com Síria, com o Irã, com o Líbano, por exemplo, que são países com uma situação muito mais complicada internamente. E aí, vocês acham o quê? Vocês acham que isso vai ser o princípio agora de uma série de acordos de paz? Trump vai conseguir trazer a paz para o Oriente Médio? Sei não, hein, galera? Sei não. Comenta aí, quero saber a sua opinião. No mais, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal. E é isso aí. Beijos, abraços e tchau!